Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre essa vitória importante do Japão sobre a Alemanha, né? Algo inesperado para muita gente, né? Algo surpreendente para outros. Alguns ainda davam a Alemanha como um dos favoritos para conquistar a Copa do Mundo. Eu, longe disso, não imaginava que isso pudesse, que isso possa acontecer. É claro que falar agora fica muito mais fácil, mas eu já falava isso nas minhas lives, né? Que eu não conseguia conceber essa Alemanha como favorita. É uma equipe que tem ali alguns jogadores com uma idade boa ali, mas que não estão jogando tão bem, e alguns jogadores jovens muito bons, mas que também, em alguns momentos, mostram certa irregularidade. Você junta esses dois tipos de jogadores e a seleção não tem dado um caldo legal, né? Por outro lado, gente, a seleção do Japão é sempre o Japão, né? Aquele time de muita correria, de muita velocidade, de muita intensidade, de muita loucura, de muita marcação, de muita... Enfim, é muito foco na partida. No passado, a gente configurava a seleção da Alemanha como um dos times assim que tinha... É um dos times mais focados, né, dentro de campo, né? Aquela equipe que poderia estar perdendo uma partida que era, enfim, numa bola ou outra ali, revertia. Estava perdendo o jogo, e aí, no final da partida, mantinha a mesma forma de jogar, confiante de que faria o gol do empate ou da vitória, e isso, em geral, acontecia. Esta era a Alemanha, né? A Alemanha parece que está perdendo essa qualidade. A Alemanha era aquele time que no passado, quando a gente pensava, bom, a Alemanha, jogando mal, vai vencer. Jogando mal, vai, ao menos, empatar contra um time até melhor do que ela. Isso parece que tá no passado, completamente. Né? A gente pode falar que não dá para atribuir para a equipe japonesa essas mesmas qualidades, mas a equipe japonesa, a seleção do Japão, pelo menos a questão do comprometimento, do foco, é algo realmente para se elogiar. Né? E nessa partida, claramente, a gente viu uma Alemanha que, em alguns momentos do primeiro tempo, deu a entender que ganharia o jogo com certa facilidade. Né? A gente viu um meio de campo da Alemanha muito leve, o toque na bola era muito rápido, mas também um meio de campo que não marcava muito, parece que não queria dar muito combate, porque a ideia e a prioridade era construir o jogo, né, construir a vitória, e não se preocupar tanto assim com com o futebol praticado pela equipe japonesa. Né? A Alemanha acaba tendo o pênalti, e quando o pênalti acontece, o Japão já dá sinais de que está praticando o controle do jogo. Né? A marcação muito boa, roubando muita bola no meio de campo, explorando muito bem essa transição com muita velocidade, né, com muita... não somente velocidade, mas ocupação do espaço de forma primorosa. Né? E, ao mesmo tempo, a Alemanha, a gente percebeu que a Alemanha que tinha ali um entendimento de que o jogo seria muito fácil. À medida que o jogo vai acontecendo, que o tempo vai passando, a Alemanha começa a ter dificuldade para progredir, sobretudo quando passa do meio de campo, essa progressão é muito forte, mas muitas vezes também a dificuldade de progressão acontecia mesmo no primeiro terço do campo, né? E aí a velocidade da Alemanha acaba sendo ditada, na verdade, por alguns acertos, né? Por algumas coisas da cartola que vão sendo tiradas por um outro jogador. E aí a equipe começa a funcionar muito bem, mas taticamente a equipe começa a perder relevância dentro de campo e vai sendo dominada pouco a pouco pela equipe japonesa, né? A Alemanha, um dos erros da Alemanha nessa partida foi não entender que o Japão é um time para o qual não se pode dar espaço. Né? O Japão se aproveita muito bem do espaço, ocupa muito bem os espaços com muita habilidade, mas também com muita velocidade. É uma equipe muito treinada, aparentemente, para esse tipo de coisa, para os ataques aos espaços deixados pelos seus adversários. Né? E aí também, em alguns momentos, também a gente via a não preocupação com esse tipo de coisa, mas também, mesmo alguns setores, por exemplo, no lado do campo, a Alemanha parecia não se importar muito, né? Então, enfim, estava jogando um jogo ali, aparentemente brincando, nós vamos ganhar a qualquer momento, sem nenhum problema. E aí, meu amigo, quando viu, a coisa já estava muito complicada. A equipe japonesa começou a mandar na partida, a equipe japonesa começou também a ter um controle do jogo pelo lado do campo, controle do jogo também pelo centro do campo. Né? A equipe do Japão começou, por exemplo, a fazer um jogo bastante ordenado, eficiente, né? Um jogo ordenado, eficiente, um jogo também bastante protagonista, mas, sobretudo, um jogo bem mental, né? Um jogo bem mental contra a equipe da Alemanha, um jogo de controle mental da equipe da Alemanha, e a gente começa a perceber que aquele tipo de chegada no ataque, né?
assim, aquela chegada em alto número no ataque, né? Que a Alemanha tinha, pouco a pouco vai se reduzindo também na partida. No primeiro tempo a Alemanha chega muito, finaliza muito. No segundo tempo já finaliza bem menos, né? E também no primeiro tempo a gente tem uma qualidade de finalização muito melhor do time da Alemanha do que no segundo tempo. Isso explica que, isso mostra que a Alemanha ela vai se perdendo no jogo completamente, porque ela não entende o que está acontecendo. Os jogadores foram para campo para dominar um adversário que, em tese, era muito fraco, né, estavam fazendo o que acreditavam ser o jogo correto, né, criava algumas situações de gol, mas quando chegava na frente, às vezes até tinha certo preciosismo, fruto também da incapacidade de olhar para o rival, de entender o rival, né? Então, pouco a pouco, a gente foi vendo no jogo, foi uma Alemanha que, à medida que o tempo passava, aumentava a sua posse de bola, e nós tínhamos um Japão que, à medida que o tempo passava, preferia jogar sem ela, ocupando muito menos espaço sem a bola, né, e entendendo ali que a Alemanha iria deixar muitos erros e muitos espaços para serem atacados. No fim das contas, o Japão ele termina essa partida com 12 finalizações contra 26 da Alemanha. 26. A Alemanha, contudo, teve 9 finalizações em direção ao gol, o Japão teve 4, né, ou seja, um terço aí das finalizações. Né? Agora, o Japão ele vai usando muito mais o lado do campo. Né? E uma coisa interessante sobre o Japão, o lado do campo e também o fundo do campo, como eu disse, né? No outro momento. Uma coisa também interessante sobre essa equipe do Japão é também quanto a troca de passe. Né? A troca de passe foi, evidentemente, muito maior da equipe da Alemanha, foram quase 800 passes trocados contra apenas 270 do Japão. Mas o passe trocado no Japão é em velocidade. Eles preferem assim, tocar o mínimo possível, porque a grande prioridade é chegar o mais rápido possível, o mais breve possível, ao terço final em condição de arrematar. Né? Então, por quê? Porque quando você tem uma seleção como a da Alemanha, que com a zaga ali, que em alguns aspectos também a gente pode falar que é questionável hoje em dia, é muito importante que você chegue muito rápido, que você chegue na surpresa, que você despiste muito em alguns momentos, mas sobretudo que você tenha uma capacidade de finalizar rapidamente a jogada, chegar muito rapidamente no terço final e finalizar a jogada. Né? Porque você pega a defesa, e a Alemanha é um pouco isso, né? Uma defesa sempre preocupada também com a construção. O time da Alemanha, os seus zagueiros, o Rüdiger, por exemplo, é um zagueiro, assim como os outros, que também estão ali para construir. E eles acham que são muito melhores nessa questão da construção do que o contrário. Então parece que o foco é sempre na construção. Então a gente via essa preocupação também nos defensores da Alemanha, em todos os jogadores da primeira linha ali. Isso também, na minha opinião, passa por um entendimento errado do que é a equipe japonesa. A Alemanha, na prática, foi para campo achando que enfrentaria uma galinha morta, venceria em qualquer momento, né? E perdeu completamente o meio de campo, totalmente, né? Ali, a gente pegar ali o Kubo jogou muita bola, o Kamada jogou muita bola, o Moeda, ali um pouco mais à frente também. O Endo, né, também jogou muito, enfim. Enquanto na Alemanha, os jogadores jovens que nós esperávamos que conseguissem ter destaque não tiveram esse destaque todo. E os jogadores mais veteranos também não tiveram. Né? A primeira linha, na minha opinião, foi muito mal, o Sueli mal, né? Rum também muito mal. E acho que pelo miolo do campo ali, a gente tem ali o Schottberg, né, que joga com o Rüdiger, também ele foi muito mal, facilitando também o trabalho ali pelo meio. O Kimmich, na verdade, foi um jogador que alternou bons e maus momentos. Agora, o fato é o seguinte, a Alemanha perdeu esse jogo porque subestimou o Japão. Né? Foi entrou com salto alto, né? Levou uma rasteira, perdeu de virada, perdeu feio e está muito perto de ficar fora da Copa do Mundo. Porque a Alemanha agora vai ter um jogo decisivo contra a Espanha, né? A Alemanha precisa vencer a Espanha, né? Precisa vencer. Porque se a Alemanha empata, né, se a Alemanha empata com o Japão, com a Espanha, pode perfeitamente ficar fora da Copa do Mundo se esse mesmo time da Espanha tiver apenas um empate, né, depois no seu último jogo, né? Seu último jogo que vai ser contra a equipe do Japão. E se o Japão vencer a Costa Rica na próxima rodada, e é muito provável que isso aconteça, então a Alemanha já está fora. Na próxima rodada, a Costa Rica vai vencer, o Japão vai vencer a equipe da Costa Rica, né? Deve vencer, vai chegar a 6 pontos, né? A Alemanha vai continuar vai para o jogo contra a Espanha com 0 pontos. Se empatar, fica com 1, enquanto a Espanha vai ficar com 4, só para a gente ter uma ideia da tragédia da Alemanha. Né? E se por acaso perder a Espanha, está fora da Copa do Mundo. É muito provável neste momento que já esteja fora da Copa do Mundo, porque a Costa Rica não vai, por exemplo, ser capaz de evitar uma derrota contra a equipe do Japão, que é muito, mas muito melhor do que a Costa Rica. Então a Alemanha já está dando adeus na primeira fase, depois dessa derrota vexatória para a equipe do Japão.
E o vexame vem, sobretudo, do não entendimento do que é o adversário. Essa mania dessas grandes seleções de subestimar os seus adversários teoricamente mais frágeis. E é mais uma lição aí para o Brasil, entrar muito focado contra a Sérvia. Né? A Argentina já facilitou as coisas para o Brasil, agora também a Alemanha está facilitando. Ou seja, o Brasil, com mais essa zebra da Copa do Mundo, o Brasil certamente vai entrar diante da Sérvia com muito foco mesmo. Então, a Alemanha perdeu, mereceu perder, está quase fora da Copa do Mundo, na minha opinião, com todo o merecimento possível. Né? Adiós, Alemanha.